E aí, gurizada, eu queria explicar um pouco para vocês como que funciona essa funcionalidade nova aí do Springboot 2.3 de gerar um jar em camadas, né? Então, qual que é a ideia desse jar em camadas é que tu possa, na hora de gerar uma imagem Docker, tu possa usar essas camadas para otimizar a tua imagem Docker. Então, vamos dar uma olhada aqui numas imagens que a gente tem geradas sem essa questão das camadas. Então, se eu olhar, por exemplo, aqui a área de trabalho, nos últimos meses aí a gente gerou 17 imagens diferentes, né? Então eu estou usando aqui um programa chamado Dive para ver o que tem dentro dessa imagem. Então eu peguei aqui uma imagem aleatória, vamos dar uma olhada no que tem dentro dessa imagem. Então deixa eu só marcar aqui para ele só me mostrar o que cada camada da imagem Docker está adicionando. Então aqui em cima eu tenho as várias camadas, né? Todas essas camadas aqui são da nossa imagem base que a gente usa para todos os serviços. Então isso aqui nunca muda para os nossos serviços. A única camada que está sendo adicionada aqui é uma camada de 72 MB. E se a gente olhar, ela tem o nosso jar inteiro do programa da área de trabalho. Então, cada uma dessas imagens aqui tem 72 MB diferente uma da outra, que é esse jar, esse fat jar, né, que eles chamam, com todas as dependências, todas as coisas do Spring dentro dele. Então a ideia dessas layers é tu quebrar esse jar em pacotes menores, em camadas menores, né? Para que o Docker consiga otimizar essa questão das layers e conseguir reaproveitar um pouco mais o espaço. Então vamos lá, o que a gente precisa para usar essa questão das layers? Então, conforme tem aqui na documentação do Gradle, eu, claro, preciso estar com a versão correta aí do Spring. Então vou adicionar aqui botjar layered. Então o que isso vai fazer? A hora que eu for gerar que eu mandar compilar aqui meu projeto, ele vai quebrar esse projeto em várias camadas. Então vamos mandar gerar aqui. Então eu já gerei um jar novo aqui, eu só cortei porque levou muito tempo. Mas o que tem que levar em consideração? Quando eu adiciono esse layered aqui, na verdade o que ele está fazendo é adicionar aqui esse Springboot jar mode layered tools dentro do meu jar. Então, o que eu posso fazer com esse layered tools? Então, se eu vier aqui e tentar executar o jar que eu gerei, eu posso passar esse parâmetro novo aqui, jar mode layered tools. Se eu só passar ele assim, ele vai me listar o que eu tenho disponível para esse layered tools. Então, tem o help, list, extract. Então, se eu der um list aqui, a gente consegue ver as layers que ele montou para esse nosso jar. Então ele montou dependências, Springboot Loader, Snapshot e Application. Então isso está tudo explicado aqui, o que é cada uma dessas layers. No final, a gente não vai usar exatamente essas layers default deles, porque eu explico isso com mais detalhes depois. Mas o importante agora é a gente ver o que tem dentro de cada uma dessas layers que ele montou aqui. Então eu posso dar um extract aqui. Então eu mandei ele extrair aqui para dentro de uma pasta temporária. Então aqui dentro da application a gente pode ver que ele botou as nossas classes da nossa aplicação, que é o que vai mudar com bastante frequência. Então isso é o que a gente quer que isso fique numa camada separada depois na imagem Docker. Aqui nas dependências ele colocou todas as dependências do nosso projeto. E aqui o snapshot está vazio. E Springboot Loader é as classes que ele tem do Springboot para carregar a aplicação, né? A gente vai acabar usando isso aqui para iniciar a aplicação depois dentro da imagem Docker. Então, o que a gente pode fazer agora? Olhando aqui essa documentação, ele nos explica como configurar essas camadas. Então, eu já deixei aqui pronto um exemplo de uma configuração. Só copiar para cá. Então, vamos configurar um pouco essas camadas. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou
tem esses dois parâmetros aqui, application e dependencies. Então, aqui dentro da application, eu estou dizendo que eu quero pôr na layer Spring Boot Loader, tudo que for do Spring Boot Loader. Isso é igual aquele default que já tem lá do Spring Boot, né? E eu quero que bote na layer application todo o resto. Então, da nossa aplicação, o que é o loader Spring Boot vai estar numa layer chamada Spring Boot Loader, e todo o resto da nossa aplicação está dentro de uma layer chamada application. Para as dependências, como as nossas dependências aqui da defensoria vão mudar com mais frequência do que as dependências que vêm do Spring Boot, então é interessante que a gente coloque essas dependências numa camada separada. Então, DPE Dependencies, tudo que o pacote começar com BR, Gov, RS, Defensoria, vai para dentro dessa camada. Nesse projeto aqui, a gente tem um submódulo de API, então também é interessante que a gente separe numa camada só com essa dependência da API, porque muito provavelmente ela vai mudar com mais frequência ainda do que o resto das dependências da defensoria. Então, a gente colocando nessa outra, numa camada só para ele, a gente evita que o Docker lá tenha que regerar toda uma layer com todas as dependências da defensoria só porque foi mudado alguma coisa na nossa API, desse projeto aqui específico, né? E tudo que sobrar, que não entrar nesses dois filtros aqui, ele vai largar numa layer chamada dependencies, que daí é todas as outras dependências, né? Então aqui eu tenho também um outro parâmetro obrigatório aqui dessa configuração, que é a ordem dessas camadas. Então a mais externa, essa ordem não tem nada a ver com a ordem que vai ser usada depois na hora de gerar a imagem Docker, né? Aquela ordem é definida em outro lugar. Então aqui, e mesmo assim, tem essa ordem aqui, então dependências, Spring Boot Loader, DPE, API e Application. Isso aí. Então, agora com essas modificações aqui, com essa nossa personalização nas layers, eu mandei gerar de novo o projeto, então a gente pode ver aqui que eu já extraí, inclusive, né, usando aquele tool que ele coloca dentro do nosso jar. Então, pode ver aqui que tem a DPE Dependencies. Então, se a gente olhar aqui, ele está usando essas duas dependências aqui. Se eu voltar para cá, API, ele colocou só a área de trabalho API. E o resto ficou tudo igual, né? Aqui todas as outras dependências que a gente usava do Spring, sei lá o que mais tem aqui, tá nessa outra camada, nossa aplicação tá nessa camada aqui, e o loader do Spring Boot ficou nessa aplicação aqui. Então vamos agora ver o que a gente precisa fazer para gerar uma imagem Docker otimizada usando essas camadas aqui. Então eu já deixei pronto aqui nesse outro projeto um Dockerfile levando isso em consideração. Então, levando em consideração que isso aqui já foi o nosso jar já foi compilado, né, lá pelo pipeline do GitLab. Então, aqui tem um Dockerfile que faz a geração, o build da imagem Docker em duas etapas. Então, eu tenho essa primeira etapa aqui, que ele vai copiar o jar gerado lá pela etapa do build do pipeline, vai copiar para dentro dessa imagem Docker e vai rodar aquele mesmo comando que a gente estava usando lá para extrair as camadas, vai rodar aqui dentro dessa camada aqui, nesse layer extract. Então ele vai extrair na raiz aqui, nessa pasta chamada application, ele vai extrair todas aquelas layers do nosso jar. Daí a segunda etapa aqui do nosso build, que essa aqui é o que vai ser usado, né, que vai ficar na imagem, essa etapa anterior é descartada. Então, o que a gente tá fazendo, o que a gente faz aqui? Eu movi para cima todas essas questões que não mudam com frequência, né? Eu não sei se isso interfere, na verdade, nas layers geradas do Docker, mas de qualquer forma, como elas nunca mudam, então, quanto menor a chance de mudar mais para cima, a gente quer que essa layer fique, para otimizar o uso de disco do Docker. Então, a primeira coisa, o primeiro copy que tem aqui, então da imagem de build anterior, né, do nosso layer extract, eu quero pegar tudo que está na pasta application dependencies e jogar para esse barra aqui. Eu quero pegar tudo que está no application Spring Boot Loader e jogar na raiz. Tudo que está em DPE dependency jogar para raiz. Tudo que está em API jogar para raiz. E a última parte aqui, tudo que está em application e jogar para raiz.
Aqui muda também um pouquinho o entry point. Então aqui, ao invés de usar menos jar e passar o jar com todas as coisas, como aqui a gente não tem um jar com todas as coisas, né? Eu tenho que usar o launcher que o Springboot me fornece. Olhando a documentação, esse launcher aqui faz exatamente a mesma coisa que eu passar um menos jar e o fat jar lá com todas as dependências. Isso aqui vai fazer exatamente a mesma coisa. Então a gente tem a imagem Docker aqui. Eu vou compilar ela. Eu tenho o Dockerfile aqui, né? Vou compilar ele e já volto quando estiver pronto. Então tá, eu compilei aqui a imagem Docker com o nome área de trabalho exemplo, né? Área de trabalho e a tag exemplo. Vamos dar uma olhada agora usando aquele dive, como que ele montou essa imagem Docker aqui. Tá? Então só vou configurar para ele só me mostrar o que foi adicionado em cada uma das camadas. Beleza? Então aqui são essas primeiras camadas são aquelas da nossa imagem base, né? Do Adopt OpenJDK. Então aqui começa o que tem de diferente. Então a primeira layer definindo o workdir. Então cada uma dessas layers aqui, se a gente olhar, vai equivaler a um copy que foi feito ali em cima. Então o primeiro copy de 87 MB com as dependências do Spring. O segundo ali que era o Spring Loader 224K. O terceiro ali, que é as dependências do DPS, a gente olhar aqui do lado, a gente consegue ver exatamente o que tem nessa camada, né? Então, essas duas dependências aqui. Aqui a outra dependência com a nossa camada da API. E a última dependência, que é a que vai mudar com mais frequência, é as classes da nossa aplicação mesmo, né? Então, fazendo dessa forma, toda vez que eu der o build do Docker para gerar uma imagem nova, se essa camada aqui de 87 MB não mudou, ele não vai gerar uma nova layer, né? Ele vai reutilizar essa layer. Então, isso acaba otimizando bastante o nosso espaço em disco se todas essas etapas anteriores são iguais e só a nossa última mudou, o que vai ter de diferente ali são 133K. Então, fazendo uma conta meio por cima, né? Aquela imagem a imagem que a gente tinha olhado antes tinha 70 e poucos mega, alguma coisa assim. Então, aqui no nosso registro a gente tinha 17 imagens, né? Então, se a gente fizer um cálculo aqui meio por cima, não era exatamente 70 mega, mas se a gente fizer o cálculo, tem mais de 1 giga em imagem aqui que são praticamente iguais, muda uma ou outra coisa. Agora, com essa divisão em camadas, a única diferença entre essas imagens vão ser 133 MB ao invés dos 70 MB que eram antes.